Olá, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa primeira live desse projeto do Juventudes Fé Ciência, junto a tantos outros parceiros, né, pastorais. Nesse primeiro momento do projeto, pastorais de juventude, movimentos, coletivos, e nessa primeira live, dessa primeira frente de trabalho com as juventudes, estaremos aí contando com a presença de jovens assim incríveis, pessoas protagonistas, jovens líderes à frente de alguns trabalhos muito bonitos, muito interessantes, que tem tudo a ver com esses tempos que nós estamos vivendo, né? Ou seja, trabalhos importantes para a gente poder conversar nesses tempos que nós estamos vivendo, mas também para além desse momento que nós estamos vivendo. Com certeza, um protagonismo é, cristão, né, católico de alguns jovens. Então, nessa primeira live, acho que aos poucos, né, a gente vai, as pessoas vão entrando, vocês vão aí participando, né, comentando, deixando aí seu recado. E nessa primeira live, nós teremos como tema, né, nós temos como tema Jovens e Frente de Atuação. Quem somos? Então, quem são esses jovens, né? Para você que está aí ouvindo, que está participando. Então, inicio também apresentando o seguinte: no meio aí, por trás dessa tela, tem um jovem também da Jufra e do coletivo Juventude Fé Ciência, que é o Rômulo. Ele está aí dando esse suporte técnico. Por ver se tiver algum erro, alguma coisinha, a gente culpa ele, certo? Não. Todo mundo é responsável um pouco assim. Nesses tempos a gente sabe que ter alguma dificuldade na transmissão. E espero que vocês curtam, que vocês gostem, né? Estejam conosco. E, gente, faz o seguinte, para ajudar, né? Você que está aí assistindo, para ajudar, pega o link daqui dessa página do Facebook e compartilha. Laís, Adriele, Paz e Bem, minha irmã, que já está aí acompanhando, Freizeca. Calma, calma, gente. Obrigado, Alisson, pela companhia, Caterine. Vai surgir já já. Vamos lá aparecer, contar 5, 4, 3, 2, 1 para surgir aí na tela os outros jovens. Beleza? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos aí vendo, ó, o rosto desses outros jovens, dessas jovens que foram convidadas para poder participar dessa live. Então, todo mundo aí dando tchauzinho, ó. Então, seja bem-vindo, vocês, nossa família, né, na família franciscana, mas também todos vocês aí da página Católicos contra o Fascismo, Cristãos contra o Fascismo, Pastoral de Juventude do Meio Popular, Pastoral de Juventude Rural, Pastoral de Juventude Estudantil, Jufra, Conexão Fraterna, Movimento Católico Global pelo Clima. Pois é, Jufra, Juventude Franciscana, como eu falei, Empatia Franciscana, né, um coletivo aí que vai se apresentar talvez a primeira vez, né, para alguns vai ser a surpresa. Vi que a Zezé também está acompanhando. Beijo, Zezé. Beijo, Sabrina. Então, muitos dos nossos, né, irmãos e irmãs, mas também a você que participa da live, né, e não é da família franciscana, mas que, que se une a nós, né, por trabalhos que nós desenvolvemos, né, que de alguma forma nos conhece, né. E aí agora nós teremos a oportunidade de fazer uma rodada nesse primeiro momento, só para poder assim saber o nome e a frente de atuação desses jovens. Então vamos lá com você, que sabe que é o primeiro quando vou dizer o nome. Olá, boa noite, paz e bem. Eu sou Patrick Martins, estou hoje representando a Juventude Franciscana do Brasil, a JUFRA, tenho 23 anos e sou de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Olá, Patrick, seja bem-vindo a essa nossa conversa, né? Que também é um espaço de conexão. Então a gente vai aí da Bahia e a gente vai pegar e vai viajar para
Rio de Janeiro! Olá, paz e bem a todos. Eu sou a Thaís de Oliveira, tenho 26 anos, sou idealizadora e editora-chefe do Conexão Fraterna e sou aqui, como meu amigo Tom falou, do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, região periférica aqui do Rio. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Oh, que maravilha! Obrigado, Thaís, por ter acolhido aí, né? Na verdade, eu estou aqui em Minas, a gente foi para a Bahia, subiu, e agora desceu para o Rio de Janeiro, e agora a gente vai subir de novo, e lá está o Ceará, não é isso? Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem a todos e todas. Meu nome é Lucas Lins. Hoje estou aqui representando o coletivo que está em processo de formação Empatia Franciscana. Sou do Ceará, tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Sociais. Ah, que massa! Que beleza, Lucas. Assim, ficamos muito felizes, né, de você estar participando aqui conosco dessa live. Voltou agora para mim. E agora a gente vai conhecer uma piauiense arretada, né? Porque no Piauí tá fazendo um frio, né? Né? Você aí, quem é você? Todas, boa noite, paz e bem. Eu sou Mayra Santos e estou aqui representando o Movimento Católico Global pelo Clima e com o Washington DC estou direitinho do Piauí, nesse friozinho bom daqui, já que está na linha do Equador, né? E eu tenho 26 anos e sou bióloga, doutoranda em ecologia. Ah, pois é, nós temos aí então também, além de uma diversidade de rosto de jovens, né, de locais do nosso país, nós temos também jovens com formações diferentes, né? Jovens que fazem essa sintonia entre o seu ambiente dentro da igreja, né, o ambiente eclesial, enquanto leigos, né, enfim, estudando para alguma ordem, enfim, dentro da Jufra, dentro de algum outro coletivo, de alguma outra frente de trabalho, né? Os cristãos contra o fascismo mandaram aí o ok acompanhando, beleza. Sejam bem-vindos aqui, viu, em nossa live. Então, vocês conseguiram aí ver aí um pouquinho do rosto, né, de cada um, dessa beleza, dessa diversidade desse país. E nós vamos agora, depois de conhecer assim o rosto deles, quem são esses jovens, descobrir também um pouco mais sobre as frentes de atuação. Então, essa live é para a gente ver que nossa juventude, né, em especial, acho que vocês já perceberam que tem o rosto de Jufra também, né, são jufristas. Vocês verem que a Jufra, né, ela é um espaço muito frutífero, tem muitos frutos para também diversos coletivos, frentes de trabalho, né? Porque existem vários ramos. Paz e bem, Valdir, seja muito bem-vindo. Manuel, o Antônio, a gente melhorou, viu? Obrigado aí, acho que melhorou aí o áudio. Ó, minha mãe, jovens lindos, oh meu Deus. Então, Luiz Viana, o seguinte, Thaís, a gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai conhecer agora um pouquinho, durante uns breves 5 minutinhos, um pouco, Jéssica, beijo, orgulho. Vamos conhecer um pouco agora cada frente da atuação dessa, né? Não o histórico, toda a burocracia, né, que às vezes algumas pessoas dizem ter, não. A gente vai conhecer agora os seus trabalhos, né? Nós damos frutos, né? A Juventude Unida, clamando noite e dia com gritos de esperança e de paz nesses tempos desafiadores. Então, vamos lá. É com você, Patrick. Fala aí, o que é que a Jufra tem feito? O que é que ela está contribuindo aí para esse nosso mundão, para o nosso Brasil? Então, Austin, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um pouco do que é a Jufra, né? A gente sabe que nós somos todos jufristas, mas nem todo mundo que está nos assistindo é jufrista. Então, a Jufra, a Juventude Franciscana do Brasil, é um movimento juvenil católico que é formado, né, segundo o nosso estatuto, por aqueles jovens que se sentem chamados pelo Espírito Santo para fazerem em fraternidade a experiência de vida cristã à luz da mensagem de São Francisco de Assis e aprofundando, né, sua própria vocação no âmbito da ordem franciscana secular. Eu costumo dizer que a Jufra é o rosto jovem da família franciscana. É um jeito de ser igreja, uma igreja ousada, em saída, e que sempre
e que sempre irá estender as mãos, né, para as pessoas que estão à margem da nossa sociedade. A Jufra, nós estamos presentes em diversos países do mundo e aqui no Brasil também, né, estamos organizados em 18 regionais, espalhados por todo o Brasil, com nossas fraternidades locais, né, e nesse ano nós estamos caminhando, né, iniciando o nosso ano jubilar, a partir do dia 24 desse mês, que vamos caminhar durante esse ano jubilar, para o ano que vem comemorar 5 anos de caminhada da Jufra aqui no Brasil. Entre os nossos diversos objetivos, nós temos os de levar o jovem a um compromisso de vida evangélica em fraternidade, motivar a vivência dos valores franciscanos, da conversão evangélica, da vida de oração, da pobreza de espírito, da fraternidade, entre outros, e também de desenvolver, né, iniciativas que promovam a vida, a paz, a justiça, a fraternidade universal e outros aspectos antinentes à espiritualidade franciscana. Tudo isso através do nosso processo de formação. Nós temos um processo de formação, um itinerário de formação, visando a vivência, a conversão e a maturação da vocação, né, dos nossos jovens. O nosso processo formativo, ele reflete na nossa maneira de atuar em meio à sociedade, em meio à igreja, em meio à família franciscana, em meio à juventude. E esse processo formativo nos possibilita, né, possibilita que nossos jovens, nossas fraternidades de base em todo o Brasil possam discutir, trabalhar temas como racismo, saúde mental, trabalhar também temas relacionados aos ataques ao Estado Democrático de Direito do nosso país, que muitos não sabem, mas a Jufra, né, foi investigada pelos militares na ditadura militar de 64, então, em respeito à nossa história também, nós também temos preenchido espaços eclesiais através das nossas falas, da nossa voz. Também estamos estabelecendo parcerias com outros movimentos da nossa igreja, né, como aconteceu recentemente, em parceria com a PJ, a Jufra fez uma live para discutir sobre os relacionamentos abusivos, né? E também sendo presença dentro de outros movimentos, como você já colocou, né? E o reflexo disso é que hoje, aqui nesta live, além de termos representantes de outros movimentos, todos os representantes aqui são jufristas. Então, é uma alegria muito grande para nós, enquanto Juventude Franciscana. É claro que todo esse processo, toda essa atuação que a gente vem fazendo em nossas fraternidades locais, espalhadas por esse nosso imenso Brasil, tem por base o Evangelho, né, e o nosso carisma franciscano. E para finalizar minha fala, que o nosso tempo é bem curtinho, eu só queria deixar um trecho da carta de Guaratinguetá, que fala sobre a Jufra que queremos ser. Queremos ser testemunhas concretas, no ambiente onde estivermos inseridos, com tudo aquilo que a nossa espiritualidade implica, na alegria, no serviço, no compromisso e fraternidade. Enquanto Juventude Franciscana, comprometemos em oferecer uma forma de vivência cristã para outros jovens, tendo como opção preferencial evangélica aqueles marginalizados e excluídos. Como Jufra, necessitamos estar onde a juventude se faz presente, se utilizando de todos os meios disponíveis para anunciar o Evangelho a partir da nossa opção de vida. Se você quer conhecer mais um pouco sobre a Jufra, sobre a Juventude Franciscana, siga nossas redes sociais, Jufra do Brasil. Todos os nossos documentos, todos os nossos materiais também estão disponíveis no site da Jufra do Brasil. É só colocar lá jufrabrasil.org. Então é isso. Bem corrido assim, mas... Que massa, que maravilha. Então, gente, é bem corrido, mas assim, né? É um pouco desse rosto, assim. Eu não vou fazer inveja a vocês, não, ó. Mas minha água... Quem lembra aí? Gleice, não sei se está acompanhando, né? Mas eu acho que tem uma geração aí que conhece essa xicarazinha, né? Quantos encontros, hein, gente? Né, meus irmãos da Jufra? Quantos encontros nacionais, quantos momentos aí internacionais, né? Quantos congressos dessa juventude profética, quantos momentos maravilhosos que nós vivemos, né? Pois é, e a Jufra, assim, eu sou lá pelas bandas do Sudeste, Antônio Bombilho presente, bem, que massa tá aí acompanhando, todos vocês, o Wilker disse que era para mandar aplausos para eles. A gente também tem, assim, nossos irmãozinhos, né? A gente também é bem humildezinho, né? Mas é o seguinte, indo lá, viajando lá no Sudeste, tem uma menina, assim,
que a gente aqui no Nordeste, na verdade, eu estou em Minas Gerais, né? Mas eu sou do Nordeste, não nego minhas origens. Mas ela é bem arretada. Eu sei que tem ligação com esse projeto que ela criou, com o espírito franciscano, com a Jufra, com a família, com essa proposta de caminhada, de igreja, que faz uma conexão muito grande, uma conexão fraterna. E aí, Thaís, e esse projeto aí que a gente só vê aí, um negocinho bem bonitinho, e o seu projeto aí, como é que funciona? Ah, então, que apresentação linda, hein, que você fez, obrigada. Queria também agradecer ao Patrick que lembrou, né, que também tenho base de Jufra, né, toda a minha formação franciscana vem da Jufra, então é um grande orgulho para mim também estar aqui junto com vocês e apresentar um pouquinho do nosso projeto. O Conexão Fraterna, ele é um portal, um site onde a gente fala sobre franciscanismo para toda a juventude, né, para as juventudes. Então, o objetivo dele é aproximar, de fato, as diferentes juventudes do carisma franciscano. E sempre de maneira leiga, né? Sempre de maneira jovem, com uma linguagem jovem e nos espaços onde a juventude está. E esse sempre foi um desejo muito grande no meu coração. Eu, como jornalista, tenho uma grande ânsia, né? Um grande desejo de anunciar para todo mundo, né? Esse carisma que me é tão caro, né? E hoje a gente tem o Conexão lá, o site, né? O blog. E também a gente já está fazendo alguns trabalhos também, como lives, trazendo diferentes temas. Então, tentar trazer para a juventude leiga, independentemente dela ser franciscana ou não, essa visão do evangelho que São Francisco trazia para nós, né? E sempre trabalhando também as questões sociais, inclusive, hoje em dia isso é super importante, né? A gente se ligar, né, nessas questões que são necessárias para o debate da juventude, né? Então a gente traz temas como racismo, machismo, como a própria homofobia. Então é muito interessante a gente entender e trazer no Conexão temas tão relevantes, né? É muito importante para a gente ser hoje um veículo de comunicação que fala sobre franciscanismo de maneira tão responsável, principalmente nesse momento em que a gente tem visto aí, né, grandes veículos e grandes emissoras indo contra a proposta não só da CNBB, mas como contra a proposta do próprio Evangelho de Cristo. Então, para a gente é muito importante ter essa voz, ter esse espaço e estar sempre debatendo e abrindo espaços de diálogo para a juventude, né? Então, a gente tem diversas colunas no Conexão Fraterna, a gente tem também momentos de oração e de espiritualidade forte, mas para a gente é muito importante, não só, eu falo para a gente, né, porque a gente tem uma equipe, né? Então, temos o Frei Augusto, o Frei Jones, o Richard e a Mari Rogoski, e todos nós juntos fazemos o Conexão Fraterna acontecer há quase 2 anos. Então, estamos aí na luta e tentando trazer para a juventude uma mensagem clara de esperança, mas daquela juventude que não foge da luta, porque é só através da luta que a gente alcança definitivamente o objetivo de Cristo, que era a paz. Então é isso. Oh, que maravilha, Houve Thaís, aqui um assim, né? problema Thaís, técnico. o Elson postou aqui. Thaís, Thaís, o Elson postou aqui que você é arretada, filha de paraibana, só podia ser arretada? Como assim? Gente, eu sou da Baixada Fluminense, né? Eu sou fluminense, mas a minha mãe é paraibana, do interior da Paraíba, de Sapé. Então eu carrego aí essa força dela, né? Acho que por isso que eu sou tão arretada, como dizem. Eu nem sabia que eu era tanto assim. E o meu pai é do interior de São Paulo, então aqui em casa a gente sempre teve um histórico de muita luta, né? De perceber esse movimento que o próprio Francisco fez de sair do seu lugar de conforto, né? De ir ao encontro. Então, é isso mesmo, ele está certo. Minha mãe é paraibana e meu pai é paulista.
Ah, maravilha, Thaís. Gente, só aqui abrindo um parênteses, né? Um abraço, irmã, né? A irmã que está servindo, né, como presidenta, responsável junto com outros irmãos, com todos nós jovens, a família franciscana. Então, um beijão, irmã. Muito obrigado por estar dando. É o Rubem da CPT, da Articulação Popular São Francisco Vivo. Então, muito obrigado, Rubem, por estar aqui dando esse apoio a gente, né? Que a gente possa estar junto nessa caminhada. A Luiziana aí já mandou um beijo, @Conexão Fraterna, @Conexão Fraterna. Peterson, viva a Jufra, Peterson, viva a Juventude, viva a PJMP. Muito obrigado aí por estarem acompanhando. Chayane Batista arrasou. Você sempre arrasa também, né, Chayane aí. Então, são jovens maravilhosos. Gente, a irmã Cleusa está dizendo, Jufra, unida a vocês. Parabéns pela colaboração, trazendo temas tão relevantes. Não franciscana. A juventude não pode fugir ao chamado de lutar por um mundo mais justo e fraterno. Um abraço. Gente, seguinte, e agora uma novidade assim muito bacana para vocês. Todos os franciscanos, todos os irmãos das pastorais, enfim, a gente quer divulgar uma coisa assim, um projeto, né, um coletivo recente, assim, saindo do forno. A gente não tem nenhuma logo para apresentar, mas a gente tem um rosto, né? Que é um rosto que dá um testemunho muito bonito, assim. A gente tem um orgulho imenso desse jovem, porque ele dá um testemunho, ele luta, porque nós temos também a dimensão da sexualidade e afetividade para trabalhar, né? Na juventude, dentro das ordens, dentro da família franciscana, dentro da igreja. Então, é com muita alegria que a gente passa a bola agora lá para o Ceará, lá para o Empatia Franciscana. Olá, meu irmão Washington. Gratidão pelas palavras, né? Eu fiquei aqui até emocionado, meus olhos se encheram de lágrimas, né? Nesse momento tão importante, tão maravilhoso de união, né? Eu quero louvar a Deus por essa união tão bonita da juventude. Como você bem falou, né? O Empatia Franciscana é uma grande novidade que a gente tem para apresentar para todos e todas que estão aqui acompanhando essa live tão importante, né? Quero saudar todos e todas, meus irmãos e irmãs, especialmente os irmãos aqui do Ceará, que estão aqui acompanhando essa live. Bom, o Empatia Franciscana é um coletivo que está em processo de construção, mas que já conta com pessoas, né, com pessoas de diversas regiões, diversos estados do país, e que se unem em torno de duas questões muito importantes, né, muito valiosas, como já foi bem citado aqui, né, minha caminhada franciscana. Eu tenho uma caminhada franciscana que se deu na Jufra, e o Empatia Franciscana é um grupo formado por pessoas, como eu já falei, de vários locais do Brasil, que se identificam com o carisma e com a nossa espiritualidade franciscana, e que tem uma certa necessidade, né? Surgiu no coração desses jovens, dessas pessoas, uma necessidade de informação, né, e de formação sobre a temática LGBT. E algo que é super interessante de se tratar, né, algo super importante na construção integral do ser humano, né, sobretudo da juventude, falar sobre essa questão da afetividade, da sexualidade das pessoas, né, e sempre em comunhão, né, o nosso coletivo, além de ter essas duas grandes linhas que nos unem, né, que é o franciscanismo, né, o carisma franciscano, e a necessidade de formação e informação sobre a questão LGBT, a gente está em total comunhão com o pontificado e com o magistério do Papa Francisco, em total comunhão com a Igreja. Um Papa Francisco que tem se demonstrado de forma bastante aberta ao diálogo sobre várias questões que até pouco tempo não eram debatidas, não eram tratadas de forma nítida na Igreja. E o Papa Francisco, logo no começo do seu pontificado, se demonstrou aberto, né? Na primeira entrevista, ele foi questionado sobre as pessoas homossexuais
que buscavam a Deus na igreja, né? E ele responde de forma bastante profética, falando: quem sou eu para julgar? E o Papa Francisco passa a mostrar um rosto misericordioso da igreja, não um rosto condenatório, mas um rosto misericordioso que olha, né, olha para os excluídos, para os oprimidos de forma carinhosa, de forma acolhedora. E isso tem se concretizado no pontificado do Papa Francisco, né? O Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica, na verdade, Amoris Laetitia, em que ele fala pela primeira vez sobre essa questão de forma bastante explícita. E um dos capítulos desse texto, dessa exortação apostólica, traz a questão do acolhimento às pessoas LGBTs, né? Sugere, aconselha as famílias a acolherem seus filhos e filhas LGBTs, que são tratadas ainda como homoafetivos, como homossexuais, mas a gente aqui amplia, porque ainda há muito o que se debater sobre essa questão, mas tratando aqui, ampliando o debate para a questão LGBT de forma mais geral. E também tem concretizado, né? Porque o Papa Francisco é um Papa que não fica apenas na teoria, mas ele tem uma praxis. E na prática do Papa Francisco, isso tem se concretizado de forma bastante bonita, né? Que vale a pena citar alguns fatos interessantes. O Papa Francisco chegou a felicitar, né? Mandou um documento, uma carta, felicitando um casal homoafetivo que batizou seu filho, né? O seu filho adotivo na igreja, né? Chegou um casal gay aqui do Brasil, chegou a receber uma carta direcionada pelo Papa Francisco felicitando por essa dádiva do batismo dos seus filhos na igreja. Outra questão interessante e também bastante importante nesse momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, o Papa Francisco destinou ajuda para um grupo de travestis e transexuais que vivem nas periferias de Roma, né? O Papa Francisco destinou um auxílio financeiro para essas travestis e mulheres trans que vivem na periferia de Roma. Então, nesse sentido, né, em total comunhão e com a caminhada do pontificado do Papa Francisco, do magistério do Papa Francisco, que a gente está construindo, em processo de construção ainda, desse coletivo que pretende debater de forma bastante aberta e de forma bastante diversa mesmo, enaltecendo a diversidade com todos e todas que estiverem disponíveis e interesses em debater essa temática. Lucas, assim, eu acho que você representa, né, consegue representar tantos jovens, né, nesse Brasil, que para além de um rótulo, para além desses, né, desses grupos, dessas subdivisões, eu acho que é emocionante assim para todos nós, porque é um coletivo que agrega o humano, né, assim, a humanidade franciscana, tentando já de dentro, né, nas nossas relações construir novos cenários, né, novos espaços. Durante a sua fala, Lucas, assim, né, eu acho que é bacana, né, que esse coletivo que tem agregado pessoas também que já foram, né, das ordens franciscanas, né, ou seja, é um coletivo recente que constrói e que pensa o quanto é importante acolher, o quanto é importante se formar, né, sobre os espaços, sobre a igreja, as frentes, né, e também busca, assim, ser uma força um para o outro, né, não podemos ser hipócritas, né? Não estar distante da nossa realidade, né? Se nós olharmos para o lado, para nossa família, para nossa casa, para nós mesmos, né? Nós iremos encontrar essa diversidade, né? Tão estudada, tão também por vezes, né? Apunhalada, por vezes esquecida dentro da nossa igreja. Então, assim, é um orgulho, uma alegria imensa mesmo. Assim, acho que todos nós nos emocionamos juntos nessa construção, né, que tem dado frutos muito belos, assim, né, na Jufra, na UFS,
e que a gente quer em toda a família, né? Transformar essas realidades. Enquanto isso, enquanto você falava, o Rubem, né, fazendo o link com a questão já que a gente vai falar já já, o Rubem Siqueira da CPT, né, nos lembrava que o Rio São Francisco, né, vem com duas aí ameaças fascistas, né, a barragem Pirapora e uma usina nuclear, né, a barragem Pirapora, Minas Gerais, e usina nuclear, né. Então, o fascismo tem suas facetas, né? E aí também a gente se preocupa com a dimensão humana, né? Mas também parece que o Papa também quer nos lembrar que essa visão antropocêntrica, né? Ela destrói. Eu acho que ele vem nos lembrar que existe algo maior, que existe algo maior em sintonia, em integração, em percepção de que a Terra realmente ela grita em dores de parto. Então, assim, ô Mayra, o que é o movimento católico global pelo clima? O que é que você está fazendo nesse movimento? Dá resultado? Está tendo o quê? A gente está fazendo o quê e construindo o quê, Mayra? Olá a todos de novo, paz e bem. Assim como os meninos, eu também sou da Juventude Franciscana, né, como foi dito no início, e a Juventude Franciscana nos leva muito para esse lado de integridade da criação, né? E o Papa Francisco, ele nos deu um presente, e esse presente é a Laudato Si, pelo cuidado da Casa Comum, em que nos mostra em vários pontos o que a gente está destruindo, o que a gente está fazendo, como a Terra está sofrendo. A Terra geme e sofre em dores de parto. Então, o movimento Laudato Si é uma rede internacional, né, de indivíduos e organizações católicas, né, que responderam a esse chamado da Laudato Si para o cuidado da criação. Então, esse movimento, ele propaga o que a Laudato Si vem nos convidando, a conversão ecológica, e prepara outras pessoas para que possam também ser esses comunicadores, né? Nós temos muitos animadores do Laudato Si já desde a criação do movimento, que foi junto com a Laudato Si há uns 5 anos atrás, e a gente tem cursos como animadores do Laudato Si, né? Nesse curso a gente vê, julga e age juntos dentro do que a gente está vivendo, dentro do que o nosso país vive, como foi dito. A gente tem várias coisas que estão acontecendo no meio da pandemia, por exemplo, que querem agredir o meio ambiente por baixo dos panos, né? Querem passar com boiada. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, o movimento abre os olhos para isso. O movimento nos leva a pensar, nos leva a tentar entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, agir, levar para o nosso nível local, mesmo com maneiras simples de mudança, de conversão ecológica, mas que sejamos uma mudança na nossa sociedade, né? Mesmo que pouco, cada gotinha no oceano se transforma em muito. Mesmo que a gente não possa nem se mexer ou sair do lugar, que a nossa voz seja essa mudança, né? Então, a gente foca esses animadores para movimentar, falar sobre a Laudato Si. E, além disso, a gente, por exemplo, a gente tem grupos que levam para o âmbito mais da poesia, levam para o âmbito mais das artes e que se movimentam também dentro das políticas públicas, né? Então, convido vocês a conhecerem o Movimento Católico Global pelo Clima. Nós temos cursos em breve, vamos abrir mais turmas de animadores, né, logo, próximo, né, no mês que vem. E eu convido vocês a conhecerem mais, ser voz disso, né? Como o Washington disse, a Terra geme e sofre em dores de parto. A cada dia a gente vê mais catástrofe, a cada dia a gente vê que se a gente destruir mais, a gente está se autodestruindo porque fazemos parte da criação. Tudo está interligado, mas a gente precisa abrir os olhos para essa interligação. E é isso, convido a todos vocês a conhecer o movimento. Então, Mayra, pois é, né? Uma das frentes também, né, desse rosto lindo, né, que perpassa, vocês viram, né? Seja a própria Jufra do Brasil, um movimento que tem dado tantos frutos, né, que nasce no seio de também, né, de resistência durante o período da ditadura militar, que vem construindo um rosto, né, a Jufra que queremos ser, né, que dá alguns frutos. E aí a gente viu Conexão Fraterna, que vem lá do Rio, mas que já conquistou assim o Brasil inteiro, né, através dessa forma visual bonita de apresentar, né, lá junto com os frades, lá junto com os irmãos e irmãs no Rio de Janeiro, mas que vem alcançando, né,
fazendo a conexão mesmo, de fato, entre nós, né? O Lucas também, com essa empatia franciscana, quem quiser conhecer, entre em contato conosco, né? A gente está precisando, assim, fortalecer essa frente, né? De amor mesmo, de estudar, de poder transformar essa realidade, né? A partir também desses espaços comuns, né? Que nós temos. A Mayra vem trazendo aí o movimento católico global pelo clima, né? O Igor estava aqui, né? Um beijo para o Igor, beijo para a Letícia e tantos irmãos e irmãs, né? Pessoas assim diversas que têm servido no movimento católico global pelo clima, né? O Elson está perguntando, gente, como fazer parte da JUFRA? Então, aquela, o Patrick, aquela resposta, essa resposta não é tão difícil, né, Patrick? Busque o contato com a sua fraternidade local, região. No site da JUFRA, a gente tem, né, a divisão territorial e lá tem mostrando onde a gente tem fraternidades já instaladas de JUFRA. Caso na sua cidade não tenha uma fraternidade de JUFRA, mas você tem esse interesse, entre em contato conosco, ou também se tiver uma fraternidade da UFS, entre em contato, ou também com frades e freiras franciscanas, né, que tem esse desejo de iniciar uma fraternidade de JUFRA, é só entrar em contato conosco através do site da JUFRA do Brasil, do nosso Instagram ou do nosso Facebook. Pois é, então agora o Elson já vai poder fazer parte da JUFRA, né? Só agora ele já pode fazer parte. Mas como eu estava falando, assim, né? A Mayra vem trazer, né? A encíclica Laudato Si, o Movimento Católico Global pelo Clima, toda essa maravilha. A Sabrina está dizendo, ela é responsável pela JUFRA de Minas Gerais. Ela está dizendo, entre em contato com a gente. Então, depois quem estiver assistindo, né? Só entrar em contato aí. Mas, assim, dizer o quanto é belo, né? Assim, os frutos, né? Para além da dimensão institucional, né? Eu acho que essa é a beleza também dessa live, né, Mayra? Assim, lideranças, né? Que fazem uma caminhada franciscana e que vêm dar seus frutos para além da instituição, né? O quanto é belo ver lideranças que estão trabalhando, né? Nas pastorais, o quanto a gente dá fruto para os movimentos, para o CNLB, né? Para o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, para a igreja, né? Então, assim, é muito bonito ver essas pontes. E, gente, assim, para finalizar essa rodada de apresentação das frentes, o Juventude Fé Ciência, né? Inclusive, eu estava olhando, acho que para o lugar errado aqui, mas, assim, só para dizer para vocês o seguinte, o Juventude Fé Ciência, muitos de vocês aí devem ter recebido, né? Uma mensagenzinha. Ele nasceu desse coração de um coração que encontrou outro coração e outro, né, jovens, em especial inicialmente da JUFRA e agora vem crescendo também, né, para além da JUFRA, que buscam a gente está desenvolvendo algumas frentes de trabalho, né? Nasceu com o canal, né, Juventude Fé Ciência, onde eu comecei lá botando meu rosto, falando um pouco de alguns temas e também dando visibilidade a algumas vidas, em especial a partir dos eixos Juventudes, Fé, Ciência, né, agregando essa juventude, né, e por isso também essa proposta de lives nasceu também conosco, em contato com as pastorais de juventude, enfim. Lohane, beijo, Lohane, está aí acompanhando o Frei Lohane. E o mais legal, gente, é o seguinte, que a gente tem buscado agora juntar forças com vocês, quem desejar participar, para que a gente possa, de repente, fazer, tá no projeto, grupos de estudo, por exemplo, quem sabe uma parceria do Empatia Franciscana com Juventude Fé Ciência, né? A Adriele, beijo, uma parceira, a Adriele de Wanderson Rômulo, que está aí somando forças nesse projeto, né? Tantos jovens, Jéssica, enfim. Grupo de estudo, cursos EAD para essa juventude, né? A gente tem um desejo muito grande de poder partilhar, de poder promover uma formação de qualidade, agregar essas juventudes, como eu falei, ter algumas frentes no canal, no YouTube, para que vocês possam ver o rosto dessa juventude, né? Enfim. E também as mídias sociais. Então, Adriele, já vou falar aqui uma surpresa pro pessoal, beleza? Em julho, gente, em julho, dia 1º de julho, começamos a postagem. @Juventude Fé Ciência Oficial no Instagram. Sigam aí.
que é o seguinte: a partir do dia 1º de julho, iremos postar, né, todos os dias uma questão assim, uma lembrança, uma recordação histórica de algo que para nós é importante, é bonito na história, é importante ser lembrado. E aí todo dia vocês irão rememorar, recordar uma luta, né? Uma luta envolvendo jovens, envolvendo os negros, envolvendo as minorias, a comunidade LGBT. Mãe, beijo, mãe. Rita, beijo. Faustino, queridos companheiros jovens, muito bom ver esses rostos. Paz e bem. Beijo, Faustino. Então, a gente vai começar, né, Adriele, a postar, Edivanderson, a postar um pouco sobre esses dias. Por exemplo, algo muito importante aconteceu, né, no dia 1º de julho, lá em uma realidade, seja Latinoamérica, seja nossa realidade global, algo importante ligado às lutas de direitos humanos, né, para que a gente possa perceber, né, que antes de nós, antes dessa juventude, tantas pessoas deram a vida, né, enfim, na igreja, nas igrejas, né, nas igrejas para além da nossa igreja. Então, vocês vão ver aí, vocês vão compartilhar fatos importantes, né, como dizia o enredo acho que é da Mangueira, né, a história que não está no retrato. Então, é um dos nossos projetos. Então, Freizeca, como vocês conseguem conciliar esses trabalhos coletivos diante dessa linguagem mais virtual com a caminhada nas fraternidades locais? Vamos, ô Rômulo, diminui aí, vamos todo mundo aparecer, porque aí é uma resposta. Quem deseja aí responder isso para o Freizeca? Levanta aí a mão para a gente ver aí entre nós quem deseja responder. Vou perguntar de novo. Como vocês conseguem conciliar esses trabalhos coletivos diante dessa linguagem mais virtual com a caminhada nas fraternidades locais? Como, Thaís? Ou você só está na rede social? Olá, Freizeca, muito obrigada pela sua pergunta. É, de fato, uma pergunta muito pertinente, né? Porque nós estamos vivendo a era da informação e algumas pessoas estão tentando fazer com que a gente viva a era da desinformação. Então, é muito importante que a gente, quanto jovens, tomemos esses espaços. E para poder conciliar isso com a nossa vida, a gente apenas vive. Porque nós fazemos parte de uma geração que já vem conectado desde muito tempo. E vou dar o exemplo aqui, né, do Conexão Fraterna, porque a gente sentiu essa necessidade de estar na rede, de assumir esse espaço diante desse protagonismo. A gente não vive de forma separada, né? Nós estamos, de fato, o tempo todo conectados. Então, acontece de forma muito natural, porque ao mesmo tempo em que nós publicamos, às vezes, a foto do nosso prato, nós também publicamos tudo aquilo que fazemos, quanto juventude franciscana, quanto juventude leiga, quanto jovens de luta e de ação. Então, esse processo acontece de forma muito natural. De fato, a gente precisa entender que não é porque estamos nas redes, né, e fazendo e transmitindo isso nas redes, que nós devemos esquecer do trabalho e da ação social na realidade, entre aspas, né? Mas o que a gente percebe, principalmente de alguns anos para cá, de 5 anos para cá, que é quando as redes sociais começaram a ter mais relevância na vida da juventude, é que o mundo virtual, ele não se separa do mundo real. Então, esse processo ele acaba sendo muito natural. Então, eu não digo que é algo que a gente concilia, mas é só algo que a gente mostra mesmo. Para a gente mostrar algo na rede social, a gente tem que ter isso como realidade na nossa base. Espero ter respondido. Exatamente. Pois é, Thaís. E assim, né, eu acho que meus irmãos irmãs concordam, né? Nós todos aqui, né, que estamos aqui nessa live, continuamos em uma fraternidade local, né, em uma base, né? Porque a gente serve, a gente é esse rosto, né, Thaís, que a gente está se mostrando aqui, ó. Daqui a pouco vem outro jovem, né? Daqui a pouco vem outra liderança e a gente leva essa riqueza toda, Freizeca, para a nossa caminhada, né?
e muda nossas famílias, né? Quem aqui, por exemplo, de nós cinco, não mudou um pouco da realidade familiar a partir da Ju para a partir desse projeto? Ninguém, né? Todo mundo, ó, participou e mudou suas realidades locais. Então, né, Thaís, eu acho que é isso, assim. O Valdemir, gente, está dizendo assim, como cativar e animar os jovens para viver em fraternidade e fazer com que eles venham participar desses movimentos que vocês hoje têm nos apresentado. Quem quer responder essa? Levanta aí a mão. Entenderam? Vai que é tua, Patrick. Tá, eu faço. Nem foi obrigado, né? Mas vamos lá. Como ativar e animar os jovens para viver em fraternidade e fazer com que eles venham participar desses movimentos que vocês hoje têm nos apresentado? Eu acredito que a primeira forma de cativar é o nosso exemplo, né? É a gente ser jurista, ser franciscano dentro da nossa casa, primeiramente, com a nossa família, dentro do nosso trabalho, do local onde a gente estuda, né, em meio à sociedade. Acredito que o exemplo, ele cativa muito, né? São Francisco já dizia que quando a gente não puder utilizar palavras, que o nosso exemplo, ele serve, né? Quando a gente não puder utilizar palavras, o nosso exemplo pode ser o único evangelho que aquele irmão pode ver nos dias de hoje. Então, eu acredito que seja isso, através do nosso exemplo, que a gente passa para os outros jovens, através também de convites, né, para apresentar o nosso carisma, e etc e tal. Eu falo carisma como um todo porque todos aqui temos uma ligação com o carisma franciscano, né? Então, é isso aí, gente. É isso aí, né? O nosso testemunho, o nosso dia a dia, como o Patrick bem nos falou, né? Acho que a gente tem buscado, assim, né? Tem buscado viver essa espiritualidade, né? E através desses projetos, desses coletivos, buscado testemunhar, né? Não é fácil, mas a gente tem buscado. A Adriele mandou assim, orgulho de fazer parte dessa caminhada. Ninguém solta a mão de ninguém, juntos sempre, todos contra o fascismo. Gente, quem quer responder o seguinte? Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. A gente está na página católica... Ai, Bruna, prima, faz e bem. Beijo. Seguinte, Mohamed fez uma pergunta, mas espera aí, Mohamed, já. Rômulo, já. Vou fazer agora uma pergunta seguinte. Nós estamos numa página, transmitindo pela página Católicos contra o Fascismo, certo? E nossa juventude, qual o papel dela nesse Católicos contra o Fascismo? Qual o papel dessa juventude católica? Quem quer responder essa? Eu acho que tem... Ó, Lucas. Pronto. Vou falar um pouco, né, sobre a luta antifascista, né? Nós estamos numa página que se auto-intitula Católicos Antifascistas. Primeiro, é interessante caracterizar o que foi o fascismo, né? O que foi o fascismo na história. O fascismo foram regimes antidemocráticos, regimes que assassinaram e exterminaram diversas pessoas. Eu acho que nos últimos anos, né, no Brasil, nós temos tido um avanço categórico do fascismo e de atitudes protofascistas advindos de grupos extremistas, que inclusive flertam com grupos como a Ku Klux Klan, né, um grupo racista dos Estados Unidos. A luta antifascista é uma luta pela democracia, em defesa da democracia, de todos aqueles e aquelas que lutam pela democracia, mas é uma luta que também une várias outras lutas. É uma luta que aborda a questão antirracista também. A gente não pode pensar uma luta antifascista longe da luta antirracista, também não pode pensar uma luta antifascista longe da luta anti-LGBT-fóbica. E a gente tem percebido, né, são grupos geralmente supremacistas brancos, racistas, que vêm com símbolos, sobretudo linguagens simbólicas e violentas,
atentando contra a democracia, né? Nos últimos dias, nós vemos, inclusive, esses grupos atentando contra o STF. Esses grupos têm ido às ruas pedir a volta do AI-5, pedir a volta da ditadura militar, e nós sabemos isso porque a história, inclusive, da própria juventude franciscana está aí para reafirmar a importância da democracia e a importância de nós termos o mínimo de garantias de liberdades democráticas. Então, nós temos um governo também que se coloca totalmente favorável a esses discursos, né, favorável a esses discursos extremistas, protofascistas, inclusive o ministro da Educação que recentemente, né, naquela reunião, criticando o STF, dizendo que eram os primeiros a terem que ser demitidos. Então, o fascismo é isso, né? É o atentado contra as instituições democráticas. Então, tudo aquilo que atenta contra as instituições democráticas, contra a democracia, é um risco para nós, né? É um risco às nossas liberdades, é um risco, inclusive, às nossas vidas. Pois é, né, Lucas? Assim, então, por isso que a gente também está nesse espaço, né? É um espaço, uma página de diálogo, uma página com o rosto, né, também de jovens também protagonistas, inclusive puxando essa página, puxando a página Cristãos contra o Fascismo, né? Eu sei que também tem pessoas ali preocupadas com esse cenário, né? E é isso, né? Nesse momento também que a gente vive, surgem, né, as flores desse impossível chão, né? Quer dizer, surgem essas iniciativas também e se fortalecem, né? Na medida que a gente vai se unindo. E aí, Mayra, agora é contigo, né? Olha lá, que o Mohamed pergunta: como continuar uma comunicação evangélica em meio a um turbilhão de informações com tantas notícias ruins, Mayra? Então, primeiramente a gente tem que ser forte, né? Em todos os sentidos. Eu até falei esse dia desse, é cansativo a vida do militante, né? Todo dia é uma coisa diferente. Mas contra fatos não tem argumentos, né? Então a gente tem que mostrar os fatos, né? Porque a gente tem milhões de notícias ruins e muitas delas fake news, né? Como a Thaís falou, a gente está num momento que a gente tem que valorizar essa comunicação, né? A gente tem muita notícia ruim, mas ao mesmo tempo a gente tem uma maneira de comunicar jovem. Então, como jovens, a gente tem que levar a boa nova, né, de Jesus. É difícil, estamos em tempos difíceis, não há como negar, como diria Dumbledore, mas a gente tem que mostrar fatos, a gente tem que mostrar as nossas lutas, a gente tem que defender uns aos outros, porque é necessário, a gente precisa se defender, a gente precisa mostrar a nossa fala, que nós somos capazes, sim, de, apesar de estar em um momento ruim, subir, transformar essas notícias, né? Apesar dela pegar ela e ser mudança na sociedade, ser mensageiro. É isso. Oi, gente. Então, vocês devem ter pego aí talvez um ativa, né? Ativa o microfone. Mas eu espero que você tenha percebido aí, Mohamed, né? Eu acho que é isso, né? E também, que nem a Mayra falou, tem um jeito, né? Tem um jeito também, um jeito amoroso, um jeito próprio nosso, né? De fazer tudo isso, né? Por exemplo, esse espaço aqui, tentar unir esses públicos, unir essas frentes, tem se mostrado, porque se tem um lado que tem união, né? A corda tripla, ela é mais difícil de se arrebentar, né? Do que algo sem união, né? E é muito próprio da nossa espiritualidade, da nossa experiência de fé cristã, fortalecermos-nos, né? Uns aos outros. Então, acho que esse espaço também vem mostrar isso. Uma corda tripla, né? Uma corda que se fortalece. Gente, tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente vai se encaminhando já para finalizar, porque assim, a gente quer deixar um gostinho de quero mais, né? Mas a gente vai fazer assim essa última pergunta e a gente aproveita essa pergunta da Jéssica, a última pergunta, cada um responde resumidamente assim o que acredita ser uma resposta e já vai também deixando uma mensagem, né, para esse povo assim que está participando e que provavelmente será o rosto, né, nas próximas lives, né? Convida seus
amigos, seus conhecidos, né, seus irmãos, irmãs, família, pejoteiros, né? Enfim, convida a galera geral aí da comunidade da igreja para participar. Então, a pergunta da Jéssica é o seguinte: como continuar a profecia entre movimentos juvenis ligado ao carisma franciscano diante da ascensão de tantos vícios sociais e condutas criminosas como racismo, assédio sexual, machismo e violência contra a mulher, homofobia, exploração de bichos e do meio ambiente, e etc. Então, como continuar a profecia entre esses movimentos, né? Quem gostaria aí de iniciar assim uma partilha? Enquanto eu tomo Pode ser uma resposta partilhada, né? Acho que sim. Pode ser pela ordem? Pode ser? Pode ser, né? Começa com o Patrick. Pode ser. Um beijo para Jess, né? Paz e bem, Jess. Eu acredito que através da união desses movimentos, né? E também através dos nossos posicionamentos, né? Qual é a forma que a gente pode se posicionar hoje? Através das nossas redes sociais, né? Nesse processo que a gente está vivendo de isolamento social, principalmente, né? Mas também através das nossas práticas diárias, cotidianas, né, e etc e tal. Eu vou deixar mais em aberto para os irmãos contribuírem, e já finalizando, queria agradecer a oportunidade, o convite, né, do Austin, e mandar um abraço para todos os jufristas que nos acompanharam nesta noite, dizer que é uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje representando a Jufra do Brasil. Um beijo a todos, paz e bem. Para complementar a resposta do Patrick, eu acredito, Jéssica, que, como o Patrick falou, né, a gente precisa se posicionar tendo consciência de que não se posicionar também é um posicionamento. A gente vem de uma história dentro da igreja de falta de posicionamento que muitas vezes prejudicou não só os fiéis, como manchou a própria história, né, da doutrina católica. Então, entender que nesse momento é muito necessário e super importante que a gente tenha um posicionamento claro, eu acho que é super importante, começando por aí, né? E não se abster, né? Não se abster disso, entender o momento em que nós estamos e sempre recordar a própria palavra, o Evangelho. Jesus Cristo e São Francisco de Assis nunca foram pessoas silenciadas, né? Tentaram silenciar eles, mas eles não se silenciaram, eles não se calaram. Então, eles foram exemplos de pessoas de luta que se posicionaram de forma muito clara. E a palavra é clara quanto a isso. Então, eu acredito que é sempre recordar esses dois ícones da nossa fé, né? Jesus Cristo, que norteia toda a nossa espiritualidade, e Francisco também, e entender que, nesse momento, não se posicionar também é um posicionamento. Pronto. Eu acho que está dando um pouquinho de retorno na minha fala. Pronto? Mas vamos lá, Lucas. Pronto. A minha fala vai muito no sentido, inclusive pegando um trecho da encíclica Laudato Si. Tudo está interligado, né? Todas essas temáticas que citadas pela Jéssica, inclusive abraço, saudade, todas essas questões estão interligadas, né? A gente não pode separar as lutas, né? Essas pautas tão importantes para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, que é basicamente a construção do reino de Deus, né? Nós acreditamos que o reino de Deus é um reino de fraternidade, né? A tão sonhada fraternidade universal, que deve se concretizar e iniciar desde agora, né? Por isso que nós nos organizamos em fraternidades, em grupos. E também queria pegar um comentário aqui dos trabalhos de base, que também é algo fundamental. É super fundamental o posicionamento das nossas instituições, né? Se posicionar, e eu acho que a família franciscana
tem cumprido um papel bastante importante na construção de posicionamentos bastante proféticos nessa atual conjuntura tão difícil que nós passamos. Mas também é necessário levar esses posicionamentos para as nossas bases, porque nós sabemos que a construção coletiva se inicia lá na nossa base, lá nas nossas fraternidades locais, nos grupos de base das PJs, nos grupos de base das pastorais sociais. Então, é super necessário ampliar os debates. Por isso que é tão importante a construção dessas frentes, porque é uma forma de ampliar através das mídias, ampliar através de materiais formativos. Então, é super necessário. E também, já finalizando, né, a minha fala, eu quero agradecer enormemente ao convite do Washington de estar participando dessa live coletiva, essa live tão linda, tão colorida, tão diversa, e agradecer aos irmãos e irmãs, né, a Mayra, a Thaís, o Patrick, que construíram essa live tão linda com a gente, e a todos vocês que acompanharam, né, e continuam acompanhando aqui essa live. E dizer que eu espero, né, vocês, no nosso jubileu de 50 anos da Jufra do Brasil, aqui no Ceará, nas terras cearenses, nas terras canidenses. Ai, que lindo. Um beijo a Jeca. E mandar também um beijo, além da Jufra do Brasil toda, para minha Jufrária, que tá ali me mandando mensagem no WhatsApp. E estão aqui mandando mensagem também, né? Reforçando, eu vou pegar 2 palavrinhas que a Jéssica colocou aqui no chat, que é testemunho e denúncia. Né? Nós, como jovens franciscanos e franciscanas, temos que ser testemunha e denúncia. A gente tem que soltar nossa voz, como foi dito anteriormente pelos irmãos, né? E mais do que nunca, essas questões todas que a Jéssica nos traz estão interligadas e mais do que nunca são pertinentes. Nós precisamos abrir a nossa voz, nós precisamos ser essas testemunhas, nós precisamos ser essa fala, né? Precisamos denunciar, sim, né? E levar o que a gente puder para frente, ser porta-voz de quem não tem voz, né? Que é um dos objetivos, né, da juventude franciscana, de todos nós. Francisco, ele foi um exemplo de denúncia e de testemunho. Então, que nós sejamos também, nesse momento, né, jovens que denunciam e que sejam testemunhas, com atos ou palavras, ou sem nenhuma palavra, mas só com atos. E agradecer também o Washington pelo convite, nós ficamos muito felizes, né, em partilhar um pouquinho sobre o movimento, né, sobre a nossa frente. E um beijão a todos, paz e bem. E espero vocês terem ideia, até porque eu sou secretária da área, a gente está preparando com todo carinho para vocês, né, no nosso regional Ceará Piauí. Fazer propaganda. Beijo, Maia. Gente, rumo a Canidé no próximo ano, toda a família franciscana aí, para celebrar os 800 anos da regra, né? E da regra e vida, né? Da nossa terceira ordem, da OFS e da TOR, enfim. E também, gente, assim, eu queria também responder no sentido bem breve mesmo. Eu acho que tem uma música de Caetano Veloso, né, que ele disse que o pai dele sempre o ensinou, né, a pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Eu acho que a juventude, a gente chega nos espaços, a gente tem que ser educado, a gente pede licença, a gente pede parceria, a gente pede um espaço no Católicos contra o Fascismo, a gente enfrenta muita dificuldade, mas a gente tem que entrar para transformar essa realidade, né? E, gente, por que juventude logo no início? Porque Francisco transformou a realidade sendo jovem, Clara, Jesus, né? Quer dizer, muitos jovens em nossa história marcaram e transformaram suas realidades, né? Então, mesmo com todos os desafios, essa juventude tem que se unir. Então, por isso você, pejoteiro, irmão dos movimentos diversos ligados a carismas na igreja, você jovem, e você também que não é jovem, nos dê apoio, né? Acho que a gente está nesse momento também da juventude do errar, né? Mas o errar tentando construir, tentando fazer pontes, né? Colocando nosso rosto aqui, né, nessa telinha. Então, são várias formas, né? Vitória, Loyola, beijo. Beijo mesmo. Lembrando, gente, que assim, eu fiz o convite, mas a iniciativa, ela cresceu, né?
tem irmãos da PJMP, da PJ, PJE, do Conexão Fraterna, né, acompanhando. E, gente, como fortalecer e ver, como o Frei Zeca falou, né, informações boas, informações bacanas, informações que evangelizam, seguindo nossas redes também ao meio, né? Então, estamos aqui para fortalecermos-nos. Então, bota aí, Rômulo, tem como botar aí? Jufra do Brasil, aparecendo aqui embaixo, Conexão Fraterna, daqui a pouco o arroba aí do Movimento Católico Global pelo Clima, do Empatia Franciscana. No Empatia Franciscana, como está em construção, né, gente, né, Lucas? Então, o meio é entrando em contato conosco. Estamos em construção, tentando estudar um pouco sobre teologia mesmo, né, moral, sobre o movimento LGBT no Brasil, quais são as dificuldades, né, dentro dos espaços das ordens, da família franciscana. Enfim, Zezé que está nos acompanhando. Beijo, Zezé, por ser essa figura assim tão linda na Ordem Franciscana Secular do Brasil. Gente, assim, a gente vai finalizando, na verdade, assim, com um coração imenso, porque vocês podem ter certeza que essa live não acaba aqui. A gente vai ter muita mensagem ainda, muita coisa para dizer um para o outro, abraçar. Zeca, você que não é jovem, somente pelo estatuto, pelas regras, você, Frei Zeca, que veio da Jufra, né, e dá um grande testemunho na TO, você é um exemplo de jovem para nós, né? Nos acompanha, manda mensagem, está conosco, está atento ao nosso protagonismo, né? Então, tantos frades, tantas irmãs que têm acreditado na gente, né? Mesmo com a gente errando muitas vezes. Enfim, então, assim, estejamos unidos e eu vou compartilhar somente o seguinte para vocês. Próxima live é na próxima sexta, o Tiago, do Cristãos contra o Fascismo, com um representante, Frei Faustino, do Católicos contra o Fascismo, irão dialogar sobre essas páginas que iniciou há pouquíssimo tempo, né, do ano passado para esse ano, e já tem tantos seguidores. Quantos católicos dizem, meu Deus, que bacana, existe essa página, né? Existe essa iniciativa, existe essa forma de ser igreja. Então, gente, acompanhe próxima sexta, às 19 horas, o diálogo do Católicos contra o Fascismo. Desligou, minha. Lucas. Gente, erros aí, problemas tecnológicos. Mayra, Patrick, conseguem me escutar? Todo mundo conseguindo aí? Gente, então, a gente pega, né? Tem uma foto minha parada e tem uma minha linda aqui falando, né? Então, e também vai ter um diálogo com representantes da Pastoral da Juventude. Gente, foi de propósito, era só para poder vocês rirem e brincarem um pouco. Gente, então, beijo, fiquem bem, e nós finalizamos com nossa saudação franciscana. Vamos ativar o microfone de todo mundo. Peraí, aí, nossa saudação. Paz e bem. Beijo. Beijo.